Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós iremos falar sobre o tema andar com Deus, mas antes de começarmos essa palavra, vamos fazer uma oração. Amém? Peça a Deus para que Ele ministre ao seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos por mais este dia, por mais este domingo, meu Pai. E tenho a oportunidade de ministrar aos irmãos, às ovelhas do Senhor. Portanto, meu Deus, me conceda graça, me dê sabedoria, meu Pai. Preciso muito da Tua graça para ser Teu instrumento, meu Deus. De maneira que a igreja receba esta palavra, meu Pai, e ela seja fortalecida juntamente comigo, ela seja santificada por Tua palavra, Senhor, por amor ao Teu nome e também segundo a aliança que o Senhor tem conosco, na pessoa de Jesus, o Teu Filho. Fale conosco, meu Pai, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu espero que vocês estejam bem acomodados, procurem mesmo se concentrar nesta palavra, amém? Deixe os afazeres agora e se dobre diante da palavra, porque com certeza Deus falará ao seu coração. E como introdução, eu quero aqui fazer a leitura de Hebreus. Se você puder abrir a sua Bíblia ou no seu celular, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, é um texto que deixa muito claro para todos nós que nós podemos hoje andar na presença de Deus, principalmente nos dias de hoje. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19 até o 22, que diz: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que todo crente precisa de compreender, para que ele ande realmente na presença do Senhor, é que não existe mais separação entre nós e o nosso Deus. Se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você, como diz a palavra aqui, tem o livre acesso à sua presença, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do seu sangue que foi derramado naquela cruz por nós, e por causa da sua carne, que é simbolizada pelo véu. Eu penso que você já leu, já tem um entendimento de que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo de Herodes, né, o véu do santuário, ele se rasgou de cima a baixo. E isso nos fala da carne de Jesus, que foi rasgada a nosso favor, né? Através do sacrifício de Jesus, eu e você recebemos o perdão dos nossos pecados. Através do seu sacrifício, você e eu nos tornamos filhos de Deus. Entramos num novo relacionamento com Deus através de seu Filho amado, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Portanto, temos então toda a liberdade para andar em sua presença. A palavra do Senhor diz que isso é pela fé. Até porque eu não posso ver a Deus e nem você. A palavra do Senhor diz que Deus é invisível. Então ele não está nesse plano material em que nós estamos. A palavra do Senhor diz que Deus é espírito. Mas a palavra do Senhor diz também que, embora ele seja invisível, ele é real em nossas vidas. E nós estamos vivendo dias muito difíceis. Estamos aí numa pandemia, este vírus, chamado
novo coronavírus, também tem um nome, essa doença tem um nome de Covid-19, está espalhada praticamente em todos os países, aqui no Brasil já está em todos os estados. A preocupação é muito, muito grande, a apreensão das pessoas é intensa, mas esta palavra eu acredito que ela vem se encaixar com este momento. Precisamos de andar com Deus, de andar em sua presença. Amém? E eu quero citar para vocês, ler também na palavra de Deus, sobre alguns homens que andaram com Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração na medida que nós estivermos falando sobre esses homens, ok? Então, o primeiro homem que nós veremos aqui foi Enoque. A palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus. Eu quero então que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, ok? Vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Vejam o que a palavra de Deus diz neste capítulo. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Versículo 6 de Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então vejam só, nós temos aqui uma passagem que fala sobre este homem. Acredito que Enoque foi um homem extraordinário, um homem que foi levado a fim de não passar pela morte. Mas que coisa tremenda, Mas o que levou Deus a recolher Enoque sem que ele passasse pela morte? Ele foi levado, espírito, alma e corpo. É lógico que o corpo de Enoque, nessa transição para os céus, ele foi transformado, até porque a Bíblia diz que carne e sangue não entrarão no reino dos céus. A palavra diz aqui que Enoque, antes de ser levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Irmãos, que palavra tremenda é essa! Então, para subirmos aos céus, segundo esse texto que acabamos de ler, nós precisamos de viver uma vida que agrade a Deus. Antes de Enoque ser tomado por Deus, ele obteve esse testemunho de agradar ao Senhor. Amém? Então, que você e eu possamos ter este foco em nossas vidas, de agradarmos ao nosso Deus, de servirmos ao Senhor, de priorizarmos a Deus, de honrarmos a sua palavra, amém? De vivermos de modo digno deste Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero ver outra referência também, falando sobre Enoque ainda. Eu gostaria que você fosse lá para Gênesis, no capítulo 5, versículo 22. Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Mais uma referência a respeito de Enoque. A palavra de Deus diz assim: Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. O versículo 24 diz: Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então vejam só, queridos, a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. Isso é algo tremendo, irmãos. E é interessante que na época de Enoque, o Espírito Santo ainda não habitava no homem, Cristo ainda não havia vindo a este mundo para morrer pelos nossos pecados.
Mas a palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus. Muito mais eu e você hoje. Muito mais até do que Enoque nós podemos andar com Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo habita no nosso coração. Está escrito também que nós somos templos do Espírito Santo. Então vejam que hoje é mais fácil. Até porque o véu já se rasgou, como eu disse no início. Não há mais separação entre nós e Deus. A palavra também do Senhor diz que eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Nós somos nação santa, nós somos raça eleita, somos propriedade exclusiva de Deus. Então, queridos, isso é pela fé. Enoque andou com Deus. Você pode andar com Deus. Eu também posso andar com Deus. Amém? E é o que Deus ele espera de nós, né? Que tenhamos um coração realmente voltados para andar com Ele. Eu fiz algumas anotações aqui e eu gostaria de lê-las para vocês. Eu anotei o seguinte: a promessa de Deus, que é o arrebatamento, é para todo aquele que andar com Deus, é para todo aquele que agradá-lo. Olha bem, né? No seu íntimo. Então, queridos, Enoque é um tipo da igreja. Eu creio que você já ouviu essa expressão, né, de algum pregador. Ele tipifica a igreja. Por quê? Porque há uma promessa de Deus de que a igreja será arrebatada. Ok? E a igreja que será arrebatada será uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, ou seja, será uma igreja preparada, será uma igreja que estará esperando a volta de Jesus. Assim como Enoque foi arrebatado por Deus, um dia nós também seremos tirados deste mundo. Não ficaremos para trás, se estivermos andando na presença do Senhor. Então foi por isso que Enoque foi tomado vivo por Deus. Algo fantástico, extraordinário, que está registrado aqui nas Escrituras. Então ande com Deus, principalmente nesses dias que eu sei que você está aí confinado na sua casa, muitos estão, e não fique nesses dias somente assistindo Netflix, sabe? Não fique somente voltado aí para a internet, para jogos e para tantas outras coisas, mas aproveite, você que não está estudando, você que não está trabalhando, assim, em trabalho fora, né, de casa, você que está em casa, tire tempo para andar na presença do Senhor, tá? Quando é que nós andamos com Deus? É quando nós temos uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de meditação nas Escrituras, em Sua Palavra. É quando nós invocamos a Deus, desejamos a Sua presença e a buscamos no nosso dia a dia. E eu falo mais ainda, andar com Deus é nos relacionarmos com Ele. Deus não quer ter um relacionamento com você e comigo, um relacionamento distante. Ele não quer esse tipo de relacionamento. Mas andar com Deus nos fala de intimidade, nos fala de termos comunhão com o Senhor. E uma outra frase que eu coloquei aqui diz: quando você anda com Deus, você experimenta vida e comunhão em alto nível. Então você quer conhecer o Senhor? Você quer ter de fato uma comunhão com Ele, uma intimidade com Deus? Ande em Sua presença. Leia a Bíblia, medite nela. Tenha vida de oração, vida de louvor, de meditação nas Escrituras. Conte com Deus, porque Ele está presente o tempo todo em nossas vidas. Amém? Andar com Deus também se torna, aliás, algo espontâneo, natural e ao mesmo tempo sobrenatural. Andar com Deus, meus amados, se torna um estilo de vida. E eu acredito que essa é uma das coisas que Deus mais anseia em nossas vidas. Que não sejamos somente pessoas religiosas, mecânicas, mas pessoas que
conhecem a Deus, pessoas que andam com Ele no dia a dia, que contam com Deus, que estejam sintonizadas, ligadas a Deus. Amém? Sim, essa é a sua vontade. Vamos agora para um outro homem que as Escrituras registram que andou com Deus. Nós vamos falar sobre Noé. Noé também andou com Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus. Vamos novamente para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vejam só o que diz o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Queridos, é muito interessante também essa passagem. Aqui começa esse versículo dizendo pela fé. Pela fé. Por que pela fé? Porque como nós, Noé não via Deus. Como nós. Até porque Deus é espírito, certo? E ele não está nesse plano material. Por isso, pela fé. Mas a palavra diz que Noé foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viu. Que acontecimentos foram estes? O que Deus falou para Noé? Ele disse que a raça humana seria destruída pelo dilúvio. A palavra do Senhor diz que ainda não havia chovido sobre a face da terra. E Deus então instruiu Noé sobre esse dilúvio. O dilúvio, meus queridos, foi o juízo de Deus. Sim, o juízo de Deus sobre a raça humana. Por quê? A palavra do Senhor registra que todo o gênero humano havia se corrompido. As pessoas estavam se multiplicando sobre a face da terra e as pessoas estavam totalmente mergulhadas na depravação moral, na depravação espiritual. As pessoas não queriam saber de Deus, estavam envolvidas somente consigo mesmas, envolvidas somente com as coisas materiais, ou seja, as pessoas haviam dado as costas a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus se entristeceu. Há versões da Bíblia que diz que Deus se arrependeu, mas eu concordo mais com a questão de Deus ter se entristecido, até porque Deus não é homem para que se arrependa. Então Deus se entristeceu de haver feito o homem. Mas interessante que havia um homem naquela época, uma época de caos espiritual, de caos moral, uma época de violência, de todo tipo de males que estava no coração do homem. Havia um homem que chamou a atenção de Deus, e este homem foi Noé. Então a palavra diz que Deus o instruiu a respeito do que estava para acontecer sobre a face da terra. E também aqui está escrito que Noé era um homem temente a Deus. E Deus ordenou que ele construísse uma arca e ele o fez, para a salvação de sua família. Agora eu gostaria que você voltasse lá para Gênesis, por favor. Volte para Gênesis, no capítulo 6. Ainda falando sobre Noé. Gênesis capítulo 6, versículos 8 ao 9. A palavra de Deus diz: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vejam só, queridos, mais uma vez, assim como nós vimos em relação a Enoque,
essa expressão, Enoque andava com Deus, nós estamos vendo agora que Noé também andava com Deus. E por andar com Deus, Noé foi salvo do juízo divino. Todos os seres vivos, fora aqueles que entraram na arca, todos os seres humanos, fora Noé e sua família, pereceram através do dilúvio, que durante 40 dias e 40 noites caiu sobre a face da terra. Os mais altos montes foram encobertos pelas águas desse dilúvio. E Noé e sua família se salvou. Agora, por que Deus poupou a Noé e sua família? Porque Noé andava com Deus. Você está me compreendendo? A necessidade que temos, nós que dizemos ser filhos de Deus, que dizemos ser crentes no Senhor, que temos o costume de nos dirigir àquele prédio que muitas vezes chamamos de igreja, né? Embora a igreja sou eu e você, não é aquele prédio. Então nós que dizemos ser seguidores de Cristo, nós devemos demonstrar isso através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Não basta você ser uma pessoa religiosa. Só no domingo que você ouve a palavra de Deus. Só no domingo que você louva a Deus. Só no domingo que você ora. E os demais dias da semana? Onde está a sua vida com Deus? Onde está o seu andar com Deus? Se nós, meus queridos, nos limitarmos somente aos domingos, eu vou dizer para você que você não é diferente do hindu, você não é diferente do muçulmano, sabe? Você não é diferente dessas pessoas que adoram outros deuses. Você é apenas uma pessoa religiosa. Então, queridos, andar com Deus implica no nosso dia a dia. Estarmos invocando a Ele, estarmos contando com Ele, né? Estarmos lançando todas as nossas ansiedades aos pés de Jesus, estarmos meditando em Sua palavra, nos alimentando, nos deleitando realmente nessa palavra impressa, nessa palavra digital, nessa palavra que Cristo trouxe a nós. Sim, andar com Deus é muito mais do que ir à igreja. Amém? Então o segredo de Noé, o fato de Noé ter sido poupado por Deus, livrado do dilúvio, foi porque ele andou com Deus. Andar com Deus é você viver de acordo com a sua vontade. Você conhece a vontade de Deus? Qual é a vontade dele para a sua vida? Queridos, nós só conheceremos a vontade de Deus se lermos a Bíblia. Tá? Se ouvirmos a sua voz através das Escrituras Sagradas. Então, em nome de Jesus, seja um homem temente ao Senhor. Agrade a Deus no seu dia a dia. Faça a sua vontade. Tenha um coração quebrantado na presença do Senhor. Permita que a palavra de Deus venha lavando a sua alma, renovando a sua mente, transformando o seu ser. Permita que a palavra de Deus opere essas coisas e muito mais em sua vida. Interessante que a palavra de Deus diz que Noé era um homem justo e íntegro, né? Aplicando para nós hoje, queridos, qual é a diferença que existe, né, entre ser justo e ser íntegro? Uma boa pergunta que eu estou fazendo. Qual a diferença? Eu coloquei aqui, ser justo é posicional, é através de Jesus, né? Através dele nós recebemos o seu caráter. Então, se você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, você já foi justificado por Jesus. Amém? É o que está escrito lá em Romanos 5, né? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Então, se você nasceu de novo, se você está em Cristo de fato, você se tornou aos olhos de Deus uma pessoa justa. Porque quando Deus olha para você, Ele vê a justiça do seu Filho, que foi atribuída a você e a mim.
Ele nos vê justos, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas debilidades, ok? Sempre quando Deus olha para você, Ele te vê uma pessoa justificada, ok? Agora, o que é ser íntegro, meus irmãos? Qual é a diferença, né, entre ser justo e ser íntegro? Ok. Ser íntegro, eu anotei aqui, é demonstrar esse caráter, ou seja, essa justiça, é demonstrar esse caráter através do nosso comportamento, da nossa conduta. Amém? Então, a integridade é a demonstração do fato de termos nos tornado justos. Então, se de fato eu estou em Cristo, eu serei justo. E a minha integridade demonstrará essa obra maravilhosa que Jesus fez na minha vida. Diante do pecado, eu direi não para o pecado. Entende? Eu me desviarei do pecado. Diante da mentira que se apresentar a mim, seja no meu trabalho, na escola, para que eu alcance alguma vantagem, eu serei íntegro, eu não permitirei a mentira, eu não permitirei o pecado na minha vida. Isso é ser íntegro, amém? Isso é demonstrar que eu sou justo posicionalmente em Cristo, mas na prática da minha vida, através da minha integridade, essa justiça se manifestará. Amém, queridos? Então, que coisa tremenda nós estamos hoje aprendendo. Noé andou com Deus. A palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou. Enoque andou com Deus. Agora, Noé andou com Deus. O que aconteceu com Noé? Ele foi tomado vivo, como aconteceu com Enoque? Para os céus? Não. Mas ele foi livrado do juízo de Deus. Queridos, nós estamos, sim, vivendo um tempo de juízo de Deus. Um tempo difícil estamos vivendo. E eu gostaria até que você, se puder, abrisse a sua Bíblia ou olhasse aí no seu celular em Isaías, capítulo 26, ainda falando um pouco sobre o juízo de Deus. Isaías, capítulo 26, por favor. Isaías 26. Vejam os versículos 20 e 21. A palavra de Deus diz: também houve... Aliás, espera aí, eu estou lendo aqui em Jeremias, me perdoe, irmãos. É Isaías 26, versículos 20 e 21. Ah, sim, agora achei. A palavra diz assim: meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento, até que passe a praga. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Só até aqui. Amados, o que nos lembra esse versículo que eu acabei de ler? É interessante, né? Isso está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro hoje, né? Vejam só, aqui é dada uma ordem para que entremos nos nossos quartos, para que tranquemos as portas aí, né, da nossa casa, do quarto, para nos escondermos por um momento até que se passe a praga, ou seja, a ira de Deus. Hoje a maioria de nós estamos trancados nas nossas casas, sim ou não? Não podemos andar pelas ruas por causa da praga. E você pode até não concordar comigo, mas eu creio que o que está acontecendo no mundo hoje, este coronavírus, que está ceifando a vida de muita gente, hoje se fala em milhares, mas poderá chegar até
na faixa dos milhões. Oremos a Deus para que isso não aconteça, mas pode acontecer, sim, de se tornar milhões de pessoas morrendo. Mas a igreja deve orar. Devemos orar para que a ira de Deus, em nome de Jesus, passe de nós, que a misericórdia de Deus prevaleça sobre o juízo. Esse deve ser o meu clamor, deve ser o seu clamor. Mas o fato é, meus queridos, que o que está acontecendo no mundo é o juízo de Deus. Até porque as pessoas estão muito distantes do Senhor. Totalmente distantes. As pessoas estão correndo somente atrás de coisas terrenas, coisas naturais, como se a vida consistisse somente nisto. As pessoas estão aí se levantando uma contra a outra. A gente vê aí pai se levantando contra filho, filho contra pai. Nós vemos absurdos acontecendo, abortos, né? Aí acontecendo, a imoralidade, a impureza, a violência, sabe, se espalhando cada vez mais. Quanta corrupção, quanta injustiça, quanta falta de temor no coração do homem. Nós vemos as pessoas aí adorando a demônios. Nós vemos coisas terríveis, queridos. Se eu fosse falar de tudo aqui, eu ficaria o tempo todo falando sobre tantos males que hoje estão sobre o planeta. E Deus então intervém com seu juízo. Por que Deus está fazendo isso, irmãos? Porque Deus é mau? Não. É para que o homem se arrependa. É para que o homem se volte para Deus. É para que o homem veja que ele não é nada sem Deus. Então, oremos também como igreja, para que as pessoas se arrependam. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que antes serviram a Deus e hoje estão no mundo, para que caiam em si, para que voltem para os braços do Pai, para que enxerguem a fragilidade da sua vida, sabe? E se humilhem diante de Deus. Eu tenho certeza que em muitos lugares isso está acontecendo. As pessoas estão se voltando para Deus, diante deste mal iminente que está assolando todos os países deste planeta. Então, amados, vamos temer a Deus, amém, queridos? Vamos temer a Deus. Enoque, ele temeu a Deus. Nós vemos também que Noé temeu a Deus. Foram homens que andaram com Deus e foram livrados da corrupção. Enoque foi livrado, sim, da corrupção da sua época, né? Como já falei aqui. Todo o gênero humano havia se corrompido. E Enoque foi tirado, foi transladado. Noé também, ele, através daquela arca, né, a sua vida foi poupada e a raça humana continuou a existir, né, depois do dilúvio, a partir de Noé e sua família. Amém? E vamos para o último homem que andou com Deus, ok? Esse é o último exemplo que nós temos para hoje. Vejam Abraão. Vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8, a palavra diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Até aí. Vejam só, queridos, Abraão foi chamado, né, lá de Ur dos Caldeus, para cumprir o propósito de Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Então vejam que Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas ele creu na palavra de Deus. Ele obedeceu ao Senhor. E ele foi sem saber o que seria, né, após a sua ida. Mas ele confiou plenamente no Senhor. Amém. Abraão foi também um homem que andou com Deus. Eu gostaria que você também, em relação a Abraão, abrisse em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, vejam o que está escrito. Versículo 1.
quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, que Deus disse a Abraão, meus irmãos, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu sou El Shaddai. Ande na minha presença. Vejam só, irmãos. Deus deu uma ordem para Abraão. Ande na minha presença e seja perfeito. É claro que Deus não estava aqui exigindo uma perfeição de Abraão sem defeitos, né? Porque todos nós temos defeitos. Mas a palavra perfeito nos originais significa maduro. Sim, Deus, ele conta com pessoas maduras. Então, em outras palavras, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser maduro. Né? Não seja criança, não seja infantil, mas seja um homem maduro, seja um homem que tenha as suas faculdades mentais, né? Bem preparadas, seja um homem amadurecido. Abraão. E vejam que Abraão já estava com 99 anos de idade. E Deus se manifesta a ele como El Shaddai, ou seja, como aquele que pode todas as coisas na vida de Abraão, como aquele que faz o impossível acontecer. Então esse é o nosso Deus, meus queridos. É o Deus a quem servimos. E assim como ele falou para Abraão, ele fala a mim e a você. Ande na minha presença e ser perfeito. Amém? Andar na presença de Deus é você andar em obediência como Abraão. É você andar pela fé. É você estar disposto a obedecer a Deus independentemente de situações, sabe? É você ter uma obediência a Deus incondicional. Porque foi essa obediência que Abraão demonstrou para Deus. Quando ele pediu Isaac, por exemplo, Isaac era o filho da promessa. Isaac foi o filho que Abraão gerou com Sara, sua mulher. E ele só tinha Isaac como filho da promessa. E Deus falou para que ele imolasse Isaac, oferecesse a ele. E Abraão ia fazer isso, né? E Deus impediu, Deus estava testando Abraão, na verdade. E ele impediu, e ele falou, agora eu sei que você é um homem que me obedece. Abraão, queridos, é conhecido como pai da fé. Abraão, pai da fé. E a palavra de Deus honra tanto a Abraão pela sua obediência, que lá em Gálatas nós vemos que os que são da fé são da família de Abraão, por ele ser o pai da fé. Então, amados, vamos andar na presença do Senhor, amém? Não só nesses dias aí, né, de juízo de Deus, de pandemia, mas, sabe, quando passar essa pandemia, continue andando na presença de Deus, continue honrando ao Senhor, priorizando a Ele no seu dia a dia, em sua vida. Continue sendo aquela pessoa de oração, de louvor, de leitura da palavra, de meditação, sabe? Continue realmente buscando a face do Senhor. Amém, meus irmãos? É fundamental nos relacionarmos com Deus, sermos, de fato, amigos de Deus. Você sabia que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Interessante, né? Amigo de Deus. Ele era conhecido no céu como amigo de Deus. Assim como Daniel foi chamado de homem muito amado de Deus, né? Assim como Davi também foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Todos esses homens, eu não vou falar sobre Davi nem sobre Daniel, né? Apenas sobre esses 3 homens, mas todos esses homens, assim como Moisés, né, que viu a Deus face a face, conversava com Deus face a face, foram homens que andaram na presença de Deus e o conheceram realmente de todo o coração, e Deus se revelou a eles, e Ele quer se revelar a mim e a você também, amém? Ele não faz acepção de pessoas, né? Este é o nosso Deus, e eu espero que essa palavra tenha falado muito fortemente ao seu coração, em nome de Jesus. E eu volto a repetir o que eu falei bem no início. Aproveite esses dias em que você está em casa para andar na presença de Deus. Amém? Para buscá-lo em oração, para meditar na palavra do Senhor, para louvá-lo, né, como foi colocado aí no grupo pelo irmão Zarqueu. Louve a Deus, ore ao Senhor, busque a presença do nosso Deus nesses dias, se encha dele. É claro, você pode assistir filmes,
né? Você pode sim se distrair, mas assim, priorize esse tempo de reclusão, né? Esse tempo em que você está em casa, sabe? Para ter comunhão com Deus, ter intimidade com Ele, para se encher do seu espírito, amém? Em nome de Jesus. Quero encerrar, então, fazendo mais uma oração por você. Receba essa oração agora, pela fé em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças, eu te louvo, meu Pai, por esta palavra que o Senhor trouxe a nós, meu Deus. Eu te louvo, meu Pai, por cada irmão, por cada irmã que está ouvindo esta palavra, meu Deus, está recebendo-a em seu coração. Oro para que o Espírito Santo de Deus imprima esta palavra fortemente no nosso íntimo, meu Pai, e que ao mesmo tempo o Espírito Santo nos capacite a vivermos esta palavra no nosso dia a dia, meu Pai. Que como Enoque, meu Pai, possamos ter a atitude de agradar ao Senhor, que possamos obter o testemunho de agradar ao Senhor no nosso dia a dia, ou seja, de fazermos a sua vontade, meu Pai. Sim, meu Deus, para que naquele dia, meu Pai, que somente o Pai conhece o dia e a hora, meu Pai. O dia do arrebatamento, possamos todos, como Enoque, sermos tirados deste mundo, meu Pai, estar na presença do Senhor. Que possamos fazer também como Noé, meu Pai. Sim, meu Deus, sermos pessoas, meu Pai, justas, íntegras de coração, tementes ao Senhor, meu Pai. Andar também na presença do Senhor como Ele, meu Deus. Sim, meu Pai, que o Senhor possa nos ver, olhar do alto e nos ver como pessoas realmente separadas, assim como foi Enoque, assim como foi Noé, meu Pai, e também assim como foi Abraão, meu Deus, amigo do Senhor, meu Pai. Sim, meu Deus, homem, que o Senhor disse, anda na minha presença e ser perfeito, meu Pai, e é o que o Senhor fala a nós também, meu Pai, nos conceda essa graça para andarmos em Tua presença, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. E nós cremos na promessa de Jesus, meu Pai. Sim, lá em Mateus 28, meu Deus, lá no versículo 20, meu Pai, está escrito na parte B do versículo, quando Jesus diz, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, temos essa certeza da Tua presença todos os dias conosco, meu Pai, e queremos andar em Tua presença pelo sangue de Jesus, pela Sua obra lá na cruz. Deus abençoe a todos, então, em nome de Jesus.